de segunda de hoje, Paulo Mendes. E aí, pessoal, eu sou Paulo. Eu sou o Emerson e esse é o Vinho de Segunda, recebendo hoje Paulo Mendes. Quem é Paulo Mendes? E o Paulo Guedes é o posto Ipiranga, Paulo Mendes seria o posto Repsol. Tá vendo, hein, Paulo? A friaca que você entrou, hein? Não seria mal, não. Não seria Paulo, Repsol. Brincadeira, por você estar morando na Espanha, me veio logo a Repsol. Paulo, seja bem-vindo ao Vinho de Segunda. Prazer imenso tê-lo com a gente. E vamos conhecer um pouco mais da tua história, né? Daquilo tudo que você já viveu pra caramba, né? Tem bastante história para contar pra gente, né? Alguns capítulos. Alguns, né? Alguns, inclusive, escritos mesmo, Pois né? é. Eu tive um patrão que dizia que a partir dos 60 ele não fazia mais anos, fazia décadas. E eu lembro quando ele completou 70, ó, estou comemorando mais uma década. Mas até eu dou outro princípio. Eu gosto do hebraico. Uhum. O hebraico se lê da direita para a esquerda. Sim. Uhum. Então, quando eu estava com 85, eu preferia ler da direita para a esquerda. Então, Ótimo, né? Agora, desse ano que vai 88, não adianta. Então, aí você vê como que. Aí já entrou nessa fase do amigo do Emerson, né? Fez mais um ano, aí já pulou uma década, aí já não vale muito a pena, né? Depois, 85, né? 89 Inverteu. não vale a pena ler da direita. Não Aí é bom a partir negócio. dali já. Aí é Por melhor outro voltar. lado, se deitar esse 88, ficam dois símbolos de infinito, né? Pois é. Isso é interessante também. É o simbolismo, né? Eu me lembro de... Foi no final do governo do Fernando Henrique, que era 8 anos de governo, eles aprovaram uma logomarca comemorativa que era o 8 deitado. Sim. E foi, a oposição entrou, como o pessoal na época do PT, entrou com impugnação que não pode não sei o quê, porque era o símbolo da eternidade, né? Do infinito. Não é infinito não, é só A gente não quer esses caras infinitos aqui. E vai saber qual era a mensagem dos caras subliminares ali pois também, né? então, Nunca com se certeza sabe. tinha alguma coisa, né? Mas, Paulo, fale sobre você. O que você está fazendo hoje? Além de bater papo com a gente. Sim, eu, por acaso, estou aqui, né? Mas o fato de viver na Espanha não era sonho, não era plano. E nem mesmo Portugal. O que aconteceu foi que tínhamos missionários em Portugal. Eu passei de Portugal em 1989. Conversamos um pouquinho. Ele foi aluno nosso aqui no Brasil. Ele me disse uma coisa, que aqui nossa missão construiu, pegou o primeiro seminário depois de 40 anos no Brasil. Ele me disse, não vamos esperar 40 anos para ter o seminário em Portugal. Bom, e aí eu comigo. Quando voltei, aí conversei com a família, conversei com a direção da convenção e chegamos à conclusão. Então, está na minha fase da aposentadoria aqui, eu fiz 2 anos para isso, e portanto eu aceitei o desafio, mas eu declaro que para Portugal. Legal. E ali fiquei até 2014. Então a gente pode voltar um pouco mais nessa história. Onde é que começa, então, essa vida eclesiástica do pai? Começa na região de Porto Alegre, porque nasci em São Leopoldo. Minha mãe pertencia à igreja desde 1938. Meu irmão mais velho, não o mais velho, mas segundo, eu era pastor. Não tinha nenhuma intenção de ser pastor. Então, tudo que acontece de forma assim meio misteriosa. E numa convenção realizada em Porto Alegre, aquele que estava se pronto de ver, Deus me despertou. A questão também. O que aconteceu
em 1953. 54, tivemos a segunda convenção em Rio Grande, a BTCT. E veio o seminário naquela época para fazer juízo. Fizemos em Londres no Rio, depois 2 anos em Rio Grande, porque mudou, condição estratégica, total, também mais complicada. E a gente foi até esse final de 56, quando eu recebi o meu diploma. Naquele mesmo final de ano, um pouquinho antes do Natal, viajei para Jundiaí, São Paulo, a convite da igreja. E ali no dia 7 de abril de 57, fui para a Itação. Não tinha ainda 20 anos. Eu tinha 20 anos, não tinha 20 anos. Não tinha 20 anos ainda. Olha que bacana. Então você foi cedo para a formação seminário? Sim. Então, na época, eu tive serviço militar. Só que eu consegui dispensa, não tinha muita concorrência ali, necessidade. Conseguiu escapar. Prestar na popular do seminário. E isso foi bom. Que interessante. E por uma falha nossa, logicamente, a gente esqueceu de anunciar que o Paulo, ele é um teólogo, né? Sim, mas essa história vai acontecer. Vai longe, né? Mas só para o pessoal se situar de quem que está aqui na mesa com a gente hoje, né? É a primeira vez que a gente recebe alguém assim com essa atividade dessa área, né? Tivemos aquele filósofo uma vez. Sim, mas é bem diferente disso aí, né? Hoje e você tem essa formação tua, Paulo, dentro do quê? É da Batista? Da denominação Batista. Da denominação Batista. Embora que minha formação também inclui o curso universitário, da Maria, inclui o curso de bacharel de Teologia da Faculdade Batista de São Paulo, e depois o mestrado também na Teologia de São Paulo. E do mestrado eu resolvo um livro, é publicado pela edição Vida Nova, desde 1981. 81, primeiro livro. Sim, é o best-seller. Qual é o sonho de hebraico bíblico? É um livro com experiência nova, porque as gramáticas de hebraico que existiam no Brasil, e quase em todo o mundo, são gramáticas centradas no professor. Eu vinha de um curso de educação na universidade, numa fase em que se focalizava o aluno, e não o professor. Interessante. Então eu inverti. Fui obrigado a fazer um pós, especializando na área de programação de texto, para escrever uma gramática a partir do aluno. Um texto chamado texto programado, mas centrado no aluno. Ele sozinho pode estudar. Sensacional. Não depende do professor. Eu tenho cartas de pessoas que estudaram sozinhos. Que aprenderam a partir dali. Não o hebraico falado, o hebraico moderno, mas o hebraico bíblico. Para ler, entender o que está lendo. E por curso tem muito recurso hoje. Temos na própria internet, né? Temos recurso, análise de texto, não precisa nem comprar livro, está lá disponível. Hoje está bem mais fácil. Muito mais fácil. Bom, depois tive o privilégio de fazer parte da comissão de tradução da NVI, né? Eu vi. Nova versão internacional. Tive 10 anos ali com o Israel. Como que funciona esse trabalho? Puta, tô muito fã do Israel. Não, sabe que existe no mundo quase 200 personagens bíblicas. E a gente pensa que uma está concorrendo com a outra. Não. São complementares. Todas estão ligadas a uma só. Que legal, ela se apoia, então. A Bíblia do Livro. Que é o grande guarda-chuva. Nós trabalhamos em vários setores, com vários textos, mas todos estão dentro do mesmo. Que legal, nós não sabíamos disso. Aqui no Brasil, para quem não sabe, a Sociedade Bíblica do Brasil é uma das principais produtoras de Bíblias e de versões da Bíblia em português. Eu tive o prazer de participar também da edição que foi publicada da Bíblia do Brasil, a Bíblia Missionária de Estudo. Eu fui tentar escrever notas dos Salmos, dos 150 Salmos. Pouco trabalho. Esta é a edição que está sendo vendida aqui.
Mas já está traduzido em espanhol também. Já está em espanhol. Que bacana, que bacana. 119 é o que deu menos trabalho. Ah, sim, esse é curtinho, rapidinho. Não teve trabalho nenhum. Não, coisa pouca, coisa Uma notinha de uma palavra. Então, o 117 foi rapidinho, né? Foi rapidinho. É que interessante isso. Mas como que funciona o trabalho de uma tradução de uma Bíblia? Como foi o caso da NVI? Assim, na prática, dia a dia. Isso desde a época de que era o grande pioneiro, né? De Roma, ele também não trabalhou sozinho. Ele tinha colegas com Tinha uma equipe também. todas as Bíblias traduzidas, mesmo de Almeida, e começou a traduzir, mas ele não conseguiu terminar. Ah, sim. Não, chegou até o livro de Ezequiel, se não me engano, capítulo 17, por aí, ele morreu, e alguém Deu Deu continuidade. continuidade no trabalho. Mas quando Hoje você trabalha são em comissões. equipe, A cada um pega um livro. nossa comissão, como a é? nossa comissão devia ter mais ou menos 20 pessoas. E trabalhava como comissão. Cada um tinha a sua tarefa, vinha para as reuniões, tinha trabalho em casa também, né? Depois, anualmente, tínhamos 2 reuniões. E nessas reuniões, trocávamos ideias sobre aqueles pontos que são mais problemáticos da tradução. E tinha também os revisores que partiam os tradutores, os revisores para o português, também, a comissão. Então, é uma comissão mista, né? Entendi. Interessante, de várias denominações. Isso que é interessante. Ah, que legal. Porque não é só uma denominação. Não fica com uma visão só do negócio. Várias, exatamente. A comissão foi feita de várias denominações. Porque sempre tem uma opinião que pode, vamos dizer, ferir uma denominação, pode uma palavra. Sim. E isso Se queira ou não, né, Paulo? Tem pensamentos diferentes, né, dentro da pode ter, sim. Né? A NVI, infelizmente, na América Latina, teve uma acusação muito, vamos dizer, frontal ao mesmo tempo também falsa. Porque eu tenho um texto comigo que dizia que a NVI omitiu textos do Novo Testamento. Então, o que é isso? E o texto apresentava 3 versículos. Era para manchete. 3 é muito pouco. Se a NVI omite textos do Novo Testamento, 3 versículos. Depois, analisando, encontrei que, na verdade, há um pequeno problema aqui, em 10 versículos. O Novo Testamento tem mais de 7.000 versículos. Então, isso não é nada. Não tinha noção. Não é nada. Para levantar uma crítica. É um trabalho desse tamanho. Depois, né? é verdade que a primeira edição saiu dessa maneira, com o texto, algum texto omitido. Mas depois eles corrigiram imediatamente. Corrigiram e colocaram uma nota de rodapé, explicando por quê. E o porquê é muito fácil para entender. Pode imaginar que as Bíblias, ou os textos originais que tínhamos, eram do século VIII. Recente. Vamos pensar no Antigo Testamento. O Antigo Testamento que temos hoje, tínhamos até o século passado, metade do século passado, as cópias mais antigas eram do século VIII. Aí foram encontrados os rolos de Marmon, famosos rolos de Marmon. Século II antes de Cristo. Significa recuamos 1 milênio. Sim, 1 milênio. O que acontece? Neste recuo de 1 milênio, temos que confrontar as cópias. E o princípio de todo tradutor é esse. As cópias mais antigas estão mais perto dos originais. Da fonte original. Então, se há uma omissão aqui, não lá, aquela é preferida. Se há uma palavra aqui que não aparece lá, também lá é preferida. Então, esse é o princípio. Claro, não é a opção do tradutor, nem da comissão. É um princípio. É o que tem que ser mesmo, né? As cópias mais antigas são as cópias preferidas. E a NVI explica isso aqui. Esse texto, essa palavra, não aparece nas cópias mais novas.
Você explica. Era só Então, em... para o bom leitor, está explicado. Eu tenho, com certeza. Depois, aquela ideia que me parece, eu falo para os alunos também, que é uma competência entre uma tradução e outra. Não, no caso espanhol, Reina Valera. Lembra muito bem. Reina Valera é uma excelente tradução. E preferida na América Latina dos anos 60. Tem a Reina Valera contemporânea, tem a Reina Valera de 2019, Reina Valera 2020, mas a maioria, tanto na América Latina quanto na Espanha, prefere 60. Uhum. Então, mas a Bíblia, inclusive, que foi publicada em espanhol sobre o Bíblia de Estudo, foi usada a tradução do centro. Então, a questão daquilo que seria mais preferido pelo leitor. Sim. Aqui, por exemplo, no Brasil, ainda é a edição revista Florida. Embora que a Almeida é muito livre. E a Negri também. Me surpreende. Me surpreende o número de leitores. E desde quando você está participando desse... Não, isso foi na década de 80 para 90. Aham. Aí que nós trabalhamos. Porque eu trabalhei no Antigo Testamento. Ah, tá. Eu tinha a comissão anterior que trabalhou no Novo Testamento. Inclusive o Certo. Rocher. Nós trabalhamos na tradução do Novo Testamento. Mas ele participava também da comissão do Antigo Testamento. Então eu entrei na comissão do Antigo Testamento 10 anos. 10 anos. Bacana, bem legal. Eu já li muito a NVI, eu tenho um aplicativo, na verdade, eu li muito no aplicativo, e ultimamente eu tenho usado muito uma atualizada de 2012, 2017, 2014. É a mesma que o meu pastor usa, o pastor Heber começará a usar essa mesma versão. É uma atualizada, e ela tem uma linguagem um pouco mais... Não chega a ser uma linguagem de hoje, que é muito pop, mas essa atualizada, ao lugar de tu, tem você, é uma língua um pouco mais, uma linguagem mais afável, eu diria, mas sem perder aquela essência toda. Porque temos tradução e temos também Bíblias que não correspondem a uma tradução. São Bíblias parafraseadas. Significa que a pessoa tenta explicar para o leitor aquilo que ele entendeu que ele entende, né? Exatamente. Isso é um perigo. Então, aí é um perigo. Ele pode ser muito feliz na sua tradução, está perfeitamente com o texto original, mas ele pode também tomar uma alta de nada. Já dar uma opinião própria que não pertence ao texto. Então, as palavras devem ser muito bem lidas. Exatamente, porque e aí assim a gente vê muito essa questão. A gente pega, por exemplo, um pastor vai pregar sobre um determinado texto e outro vai pregar exatamente sobre o mesmo texto, eles vão ter visões, não assim traduzindo ali no pé da letra, mas aquilo o que ele quer passar através daquela... Eu até entendo que às vezes de um único texto você possa tirar N mensagens. Sim. Né? Okay. Mas às vezes tem umas mensagens contraditórias, né? Então, mas é nisso que eu falo, que daí muitas vezes a pessoa, na hora que ela vai escrever, ela pode tá tipo assim, não, agora eu vou usar isso aqui, né? Sim, porque agora eu se consagro. Né? Agora eu se consagro. Esse perigo existe. Quando nós interpretamos a nossa maneira. Sim. E é uma regra hermenêutica que é básica. Nenhum texto pode ser lido sem contexto. Texto fora de contexto vira pretexto, né? Senão vira pretexto. O velho ditado, texto fora de contexto é pretexto. Tinha um pastor que eu gostava muito de assistir as pregações dele, que ele trazia, além, logicamente, da mensagem que ele queria passar, ele trazia sempre um contexto histórico. Ele buscava assim, o sujeito saiu daqui e foi lá para aquele lugar, mas aí ele já pegava no mapa, estudava, uma viagem daqui até ali durava tanto tempo, entendeu?
era mais ou menos assim o negócio. Então ele trazia todo O contexto histórico, geográfico. Geográfico, para você entrar mesmo na história dele. O Rio Emerson Patriota, de novo, citando ele outra vez. Emerson, queremos você aqui. Falando tá sobre. Pertinho, né? Ele vizinho aqui, inclusive. Vizinho aqui. Falando sobre as cartas do Apocalipse. E aquela que era morna, que a gente viu qual era, a igreja que era morna, era nem quente, nem fria, será vomitada e tal. E aí ele dá o contexto das cidades que tinha do lado, que uma gerava água quente, a outra água fria, e a água chegava nela morna. Sim, Laodiceia. Exato, Laodiceia. Laodiceia. Isso mesmo. É verdade. Então legal ele trazer esse contexto. Essa explicação do contexto é muito importante. Sensacional. E assimila melhor, né, passa a Paulo? fazer sentido. Assimila bem esse tipo de coisa. Passa a fazer muito mais sentido pra gente aquilo que está sendo transmitido. Até mesmo, daí você não esquece. Claro, nunca mais. Aí, ó, por exemplo. Sim. Esse estava domingo, foi sábado de manhã, oração na igreja aqui para o pastor aqui, e começamos a conversar, né? E ele chamou uma outra pessoa e disse, sabe o que é vale de vaca? Ficou assim, não respondeu. Estava em Almeida. Vaca significa lugar de certo. Veja que eu nem li. Sensacional! Porque você traduz literalmente um nome, mas não dá o significado. E a pessoa fala, o que é isso? Tudo vai de certo. Eu estava vendo. Você entende melhor, passou por um vale de certo. Sim. Então, simplesmente falar vale de Baca realmente não significa muita coisa se você não mora em Baca, né? É a mesma coisa que falar Igapó em Londrina. Você não exatamente. Uma tradição antiga, sempre está pensada mesmo. Na época do real, colocou lá a moeda em real. Na Bíblia? Na Bíblia. Não pode ser. Como assim, cara? Você tem seu equivalente. Claro. Porque as moedas antigas tinham menos valor. Depois, o equivalente pode ser uma moeda mais forte. Tantos denários deram lá. 3 reais. A melhor forma de explicar um denário é o salário de um trabalhador. Do diário, é uma diária. Não, eu estou fazendo conta rápida. Tive na época do real, logo no começo, o salário mínimo era R$70. Um denário seria R$2 e pouquinho. Podia ter colocado pelo menos 350 mil cruzados novos. Né? Valorizava um pouco mais aí. Não é possível colocar assim. Não faz, Eu até entenderia uma nota de rodapé. Sim. E aí, fosse eu a fazer, não colocaria em reais, colocaria em dólar, porque tem uma estabilidade melhor. Sim. Equivale a tantos dólares. E colocar em reais... Sabe, normalmente as bíblias têm no final uma equivalência. Tabela de equivalência. As moedas antigas correspondem a... de medidas, né? A partir de um denário, a partir de um denário, então sabe, um denário é salário de um dia. Então, uma outra moeda vale 20% do denário, explica que é 20% do cenário. O pessoal logo em seguida sintoniza. O valor aproximado é esse. Igual não sabemos. Claro. Aproximadamente é possível. Até porque, mesmo esse conceito de um denário ser um dia de trabalho, um dia de trabalho de quem? Não é o trabalhador comum. Não é o doutor, e provavelmente também não era do soldado. Nem o chefe, nem sacerdote. Porque ali a gente tem várias hierarquias ali no mesmo movimento. Sempre existiu, né? É complicado, até isso é difícil, né? O côvado é isso aqui, não é? Esse pedaço do braço. Corresponde mais ou menos à medida aqui da mão. Aí depende do tamanho da pessoa, né? O côvado do Golias devia ser maior um pouquinho. Covadudo ele. Então sim. Mas sabe, hoje as Bíblias de estudo já tem não só nota, comentários também. Isso é bacana, Me explica um pouco mais. Eu tenho uma de estudo Almeida que tem bastante coisa legal, assim. Eu sempre recomendo para os alunos tenha mais de uma Bíblia. Opção, pode escolher. Sempre tenha mais de uma, 2, 3 Bíblias. Tanto em português como em espanhol. Interessante fazer uma comparação ali, né? E a Reina Valera, muito bem, então, a excelente tradução em espanhol, que é a Bíblia das Américas, uma excelente tradução, e ele veio também em espanhol. Então tem 3 traduções,
Pô, sensacional. Então aí você busca o sentido mais Porque você consegue estar presente ali. sintetizar o conteúdo, né? E teses, antíteses e sintetiza, né? Assim. Agora, o grande milagre que eu diria de toda a história é que a Bíblia está aí. Sim. Isso é sensacional. Grande, né? E está aí, não, está aí e está presente também dos livros mais lidos do mundo. Que também é incrível, né? Uma coisa impressionante é que hoje a Bíblia está no alcance de 94% a 95% da população do mundo. Que legal. Porque os países onde, por exemplo, a China, que tinha vários idiomas, mas eu só tenho um, a Bíblia está Ficou mais fácil, né? pode alcançar toda a população. Então, Sensacional. 94 a 5% da população do mundo Tem acesso. sensação. Você falou sobre idiomas, sem idiomas, temos ainda um desafio 2003, mais ou menos, línguas que não têm ainda percebido. Nós somos pequenas línguas, o que acontece hoje é impressionante o número de jovens envolvidos em tradução. Bacana. A nossa missão mesmo tem um casal de 2 funcionários envolvidos em tradução. Olha que legal. E são várias situações, centenas de traduções. E Sensacional. hoje, uma Bíblia que levava um texto de um livro da Bíblia, que levava 2, 3 anos, 2 minutos. Dos recursos pequenos. Sim, a tecnologia também deve ter um peso enorme. Então, a Fabric tem uma meta. Daqui a 5 a 10 anos, queremos chegar a 100%. Maravilha, maravilha. Você falou sobre os discípulos do Mar Morto, os povos do Mar Morto. Eu venho acompanhando pela internet, evidentemente, vários rabinos. Eu gosto de ouvir os rabinos. E eles não gostam muito das traduções dos escritos do Mar Morto, né? Parece que não tem lá uma simpatia muito grande. É uma opinião mais pessoal de um grupo, porque Israel construiu um museu para esse problema. Olha só. Exatamente. Olha que legal. Construiu um museu para esse problema. Olha. E ali chamou especialistas de várias partes do mundo, justamente para examinar as cópias e comparar as cópias com as cópias mais antigas que havia. E o que se escuta até hoje é os especialistas que estão fazendo trabalho não encontraram nenhuma diferença significativa. Eu ouvi o Rodrigo Silva falar isso. Isso é verdade. O Rodrigo Silva, que ele é arqueólogo, falar exatamente isso. Manuscrito. Cópias manuscritas. Porque é o que tinha na época. Até Gutenberg era assim. Sim. Cópias manuscritas. Pensar que até 1400 Diz os especialistas que o número de erros de cópias que temos na Bíblia é de cerca de 1%. 1,2%. É que eu acho que antes não levar parece a coisa mais a sério, senão... Mas tinha outro jeito também, né? Tinha outro jeito, né? Não tem outro livro. Que tenha também o maior número de cópias, mesmo Homero e outros textos antigos, nenhum deles alcança o número de cópias que a Bíblia tem. No Testamento são mais de 20 mil. Só no Testamento. E hoje a gente vê um monte de versão também, né? Tem, né? Você tira por aplicativo de celular, igual você estava citando agora há pouco aí sobre essa questão de ter a Bíblia no celular. Você abre ali, tem uma versão diferente da outra, né? Às vezes você está lá, o cara está falando, mas você está acompanhando. Tá diferente. E que diferença de linguagem. Um amigo né? meu brincava quando dava com alguma pessoa dizendo: tá errada dele. Não tá batendo com a minha. Tá tudo errado. Ó. Tá tudo errado, né? O que acontece hoje são Bíblias de estudo que tem o mesmo texto que Almeida, o mesmo texto que a NVI, só que muda a ênfase dos comentários. Então, por um título, Bíblia da Mulher, por exemplo. Mas o texto é de Almeida. Sim, é o mesmo texto. Mas depois os comentários voltados para esse tipo. Temático. Sensacional. Tem versões para adolescente também, né? Então, e aí tem que, logicamente, trazer uma linguagem também que a molecada vai entender, entenda mais facilmente e tal, né?
Então, Ou a seleção de textos também pode ser. hã? Ou a seleção de textos Aham, mais adequada. Então tem toda a sua... É impressionante. aham. Dá pra gente falar horas só sobre Bibliana. É. E assim, você ficou pastoreando por um bom tempo antes de ir para fora? O meu ministério se divide em assim? etapas. Ah. Etapas. Eu tinha 3 etapas. Primeiramente, ministério pastoral. Aham, Aí eu fui pastor aqui no Brasil, principalmente em 2 igrejas, depois ocasionalmente em outras. Mas principalmente em 2 igrejas por mais tempo. Isso vamos dizer entre 15 e 20 anos. Depois, mais ou menos uns 30 anos, me dediquei ao ensino. Eu entrei no Seminário Batista de Campinas em 71 e até 1994. 93, caramba. Então, significa 22 anos ali. uhum. Depois, então, aí em Portugal, seminário de ensino, ajudei no pastorado, mas de ensino, 20 anos. E agora na Espanha, mais 10 anos. E aí, tipo assim, Portugal, você saiu daqui, foi para lá, se estabeleceu mesmo lá, não tinha esse negócio Não ia de... visitar Portugal a trabalho, né? Morou mesmo Você lá, ficou se lá instalou, mesmo, mas se instalou, Sim. e... e cidadania portuguesa, né? Estava contando lá. Sim, por tempo de moradia. Aham. Não estou falando de descendência de português, mas tempo de moradia. Aham. Legal. Mas na saída de Portugal foi quase uma novela, sabe? Porque quando encaminhei os papéis aqui, isso na fase de 93, os papéis, todos os papéis que eu pediram foram encaminhados no consulado de São Paulo, e a resposta foi negativa. A própria professora do consulado não entendo como a resposta é uma questão política. Naquela época tinha uma questão política aí, um dentista, com outros brasileiros, tá? Então eles estavam fechando a porta para especialmente religiosos. Mas quando saí do Eu me lembro, teve uma piadinha nessa época. O Zapatero era o primeiro-ministro da Espanha. da Espanha. Da Espanha. Não, isso foi na ida para Portugal. Não, desculpa. Entendi. Não, da Espanha eu me lembro que teve um problema com brasileiros também. Né? Ainda tem hoje na Espanha. Tem uma restrição? Tem um outro caso aí. Mas então ali, quando sai do consulado, é como se alguém falasse do meu ouvido, dizendo, vá senhor. Bom, naquela época, o turista podia ficar 6 meses. Uhum. E eu trabalhava com pessoas que na Bíblia. Eu, cada 6 meses, ia para cá. Não fiquei Deu legal. perfeito. E no decorrer de 2 anos, muda a presidência. E o presidente, quando entrou, deu anistia para quem estava lá há mais de 6 meses. Olha que beleza. Então é assim que pode. Que beleza. Nunca fiquei legal em Portugal. Olha aí, nunca teve ilegalidade ali. Sensacional. O seminário continua. E no seminário tínhamos um aluno que veio do Peru, a Portugal. E ele trabalhava em Portugal, mas a empresa era espanhola. Justamente quando estava terminando o curso, 3 anos, a empresa convida ele para ir para a Espanha, para ir para Valência. E ele disse, eu vou a Valência, vou começar na igreja. E assim apareceu. Começou na sua casa, com seu irmão, que estava fora da igreja. Olha, bacana. A esposa, que não era cristã, veio também. Os primeiros eram filhos e depois se formou. Em 2006, na casa dele. A esposa da igreja. Em 2008, alugaram já um espaço. Em 2013, em 2010, começamos uma extensão de Portugal em Valência, com 15 alunos da igreja. Em 2013, alugamos aquele espaço porque a igreja propôs um espaço maior. Legal. Cresceu. Cresceu. Sensacional. Hoje tem um espaço que já está pequeno. O espaço comporta mais de 250 cadeiras. E já está ficando pequeno.
Que bacana. Então esse Ministério de Valência, ele Uma extensão de é Portugal. uma extensão dali. Portanto, Portugal. Aham. Ele estudou no seminário em Portugal, foi para a Espanha, Aham. recomendado pela Igreja Portuguesa. Sim. Começou a igreja ali, a igreja hoje é Aham. e E ele que te levou pra lá ou não? Hã? Ele que te levou pra lá ou não? eu acho que foi Deus. Esse convite veio dele. Veio através dele. Não, foi uma experiência assim, uma extensão. Como deu certo a extensão, aí pensamos, já tínhamos uma pessoa em Portugal, Uhum. como diretor, e quer dizer, Que legal. em 2013 fomos para a Espanha, e na verdade alugamos aquele espaço da igreja, e em 14 mudei para a Espanha. Uhum. E foi 10 anos agora. Isso, Foi 30 de abril. Então esse espaço hoje é uma extensão do seminário. Com 200 e Esse poucos alunos. espaço que era da igreja, Aham. se ocupa. Perfeito. E ocupa da seguinte maneira, como nós temos um espaço grande ali, temos uma sala que foi ampliada, hoje assiste ali uma igreja ucraniana. Olha que legal. Refugiados da Ucrânia Uau. que vieram por um pastor ucraniano cuidando deles. Eram no começo um grupinho pequeno, mas hoje é um grupo que enche espaço para 100, 120 cadeiras. Caramba. E muitos jovens, crianças, impressionante, ucranianos. Olha que Porque com essa guerra, isso já é uma notícia um pouco antiga, já dado mais recente. O que eu vi foi 70 mil ucranianos entraram na Espanha. Caramba, só na Espanha. que atravessaram Polônia, Nossa, França. imagina, né, cara, até Isso chegar a lá, União né? Europeia está coordenando, né? Uhum. Que não vai ser tudo no país. Sim, né? Sim, eles estão eles estão realocando o Uma pessoal. escola equilibrada, Portugal, Aham. Espanha, a Alemanha vai ser muito, Polônia, Uhum. França. Sim, tá. Vizinho, né? Então, eles se espalharam pela comunidade. Sabe que, Cristão. sabe que a Ucrânia não me chamava a atenção até um pouco antes, na verdade, um pouco antes dessa guerra. Eu vi um documentário na Netflix contando das revoltas lá de 2012, se não me engano. Muito bacana, por sinal, o documentário. O pessoal que derrubou o governo, aquele cara que foge para a Rússia, que era o presidente e tal. Daí vem a eleição do Zelensky, que me chamou a atenção, porque eu gosto muito de comédia, e um comediante virar presidente é bem interessante. E ninguém acreditava no cara, de repente estoura essa guerra e ele está se Tudo mostrando. aquilo antes era União Soviética. Sim. Não, e historicamente, na verdade, era tudo Ucrânia, né? Mas lá Pois é, atrás, aí cria-se a Rússia, depois a Rússia toma a Ucrânia para virar a União Soviética, depois com o fim da União Os Soviética. Balcãs também, todos os países eram Tudo fazia parte da União. União Soviética. Nós recebemos aqui no podcast, há no ano passado, né, Paulo? O embaixador da Geórgia. E aí fomos estudar a Geórgia para não passar vergonha, né? E ele veio falando muita coisa sobre isso. Ele é um cara anti-soviético, que cresceu ainda quando a Geórgia era parte da União Soviética. Aí vem a independência e ele conta que a Geórgia é um grande produtor de vinhos, né? De vinho. E o principal mercado deles era a Rússia. Até que o Putin resolveu brigar com eles do nada, fechar a fronteira, tomar um pedaço lá da... Você lembra o nome da região? Tem uma região que era da Geórgia, que os russos já tomaram. Sim. E eles ocupam Não estou vendo o litoral do Mar do Mar Negro ali, né? E, enfim, eles perderam o mercado e tiveram que expandir os vinhos georgianos para o resto do mundo. Mas é uma história muito interessante, essa de um georgiano contando um pouco sobre isso. Pelo ponto de vista nativo, vamos dizer. Alguém cresceu alguém lá. Que conhece a realidade, não é o que a gente vê só no livro de história e o que a imprensa fala o que quer. Né? Temos que dizer provocar o nome da liberdade. Sim, o Lobachov foi um cara sensacional nessa história. Esse negócio de agrupar a terra, isso é tiramento. Deixa cada cultura assim, tá?
Eu vi um estudo certa vez Fizeram com a África. que a tendência é Tribos que... indígenas que Aham. foram subjugadas durante Aham. a colônia. Esse é Sim. holandês, inglês, português, espanhol. Depois repartiram a África, passaram ali, aqui a linha aqui é português, aqui é o francês. E até hoje os países da África não são... O problema é Aham. mais triste. Vivem brigando por isso. Conheço um angolano que vive na Angola, porque passaram a linha aqui e dividiram a tribo dele. Metade da família ficou no Congo, metade da família ficou na Angola. E não, ele vai mais longe. Espanha e Portugal têm esse problema. Ali no norte da Espanha tem os galegos. Só que os galegos, quando decidiram o Rio Minho vai separar Espanha e Portugal. Acontece que a galegos discordaram. Quer dizer, o Rio não deveria ser o agente separador nunca, né? Até hoje ainda fazem festividades comuns ali entre Olha só. galegos portugueses, galegos espanhóis. Olha que legal, interessante. Aí é o caso Porque é também. a fronteira né? aberta, ela é a fronteira aberta, não tem problema de cidadão. Tem no norte de Portugal, No norte de fala, Portugal. né? Eu teve uma época que eu estava pesquisando lá sobre Queria ir pra lá, queria ir então. embora para Portugal e tal. E aí uma das regiões que me falaram muito bem era essa região aí, bem lá ao norte. Tem um rio que divide lá com a Espanha, que o pessoal sai para fazer compra, saía de Portugal para fazer compra, né? comprava gás na Espanha que era mais barato. Sim, na época da moedinha lá na Espanha e Portugal, a moeda valeria a pena. Aham. E com um carro, comprar no mercado na Espanha, é mais barato que Sim. Eu tive parentes aqui no Paraná, na divisa com Santa Catarina, com a Argentina ali. A gente fazia um compra de supermercado na Argentina. Deu um barracão atravessado na Argentina, que era bem mais barato. E morava em Francisco Beltrão, que era ali. Imagina hoje, né? Como é que não tá valendo a pena, né? Imagina, hoje deve estar muito Hoje legal. tá fazer bem isso. melhor, né? Tá baratinho fazer isso. E também tinha lá na Espanha aquela região revoltada que quer se dividir, vive brigando, né? Tem Catalunha. O pessoal da Catalunha, exatamente. Eu estava Sim. lembrando de Barcelona, que fica na Catalunha. Separatistas Catalunha. Catalunha. Catalão. Interessante. Catalão também é um idioma, quase todo mundo idioma quase do espanhol. Muitas palavras em espanhol, mas pela mistura, uma palavra muito parecida com português e outra com francês. Interessante que valenciano e galego e catalão são iguais. Olha aí. E em Valência, toda a escola ensina também o espanhol e ensina o valenciano. Olha que interessante. E na Catalunha também. No catalão ensina o espanhol. Agora, daí é uma briga que não vai ser fácil de resolver, porque a Constituição espanhola não permite separação. Agora a gente quer ver um referendo. E acredito que a população toda da Espanha vai votar pela separação. Pela separação, né? Aqui no Brasil houve um problema semelhante há pouco tempo, quando se tentou criar o estado, como é que chamava? Era dividir o estado do Pará, estado de Tapajós. E na época o Supremo Tribunal ia fazer um plebiscito entre o pessoal daquela região. Vocês querem separar do Pará? Queremos, então vamos brigar para separar. E aí o STF falou, não, o Pará inteiro tem que discutir isso. E aí, claro que eles não conseguiram a aprovação, conseguiram até fazer o plebiscito, mas o resultado foi ruim. Não permitiu a separação. Democrática, né? Porque acaba ficando meio que pessoal o negócio, né? Mas aí você vai para Portugal, passa esse tempo todo lá, só no ensino, você falou, apoiando a igreja, mas prioritariamente ensinando. E hoje, com a quantidade que temos com as classes online, nosso centro de Espanha já está com curso de Peru. Estamos indo para o terceiro ano.
Olha que legal. Tem quase 30 alunos. No Peru. Bacana. E você está lecionando ainda. Pois é. Firme e forte. E assim é o que acontece. Hoje temos também igrejas do Paraguai. Então temos professores do Paraguai, professores no Peru, professores aqui no Brasil que falam espanhol, professores da Espanha. Então unimos esse grupo todo e estamos dando aula. Professorando online. Cá entre nós, você gosta. Agora, recentemente, criamos um curso através de uns professores, e esse curso está alcançando 7 países. Uau. Mais 50 alunos. Olha que bacana. O online dá essas vantagens. Hoje essa vantagem. Mas de verdade, do fundo do coração, você gosta de lecionar online? Ou você prefere uma turma presencial? Não, sabe, hoje, pela facilidade e pelo alcance, eu penso que vale a pena. Porque um curso presencial, vimos ali mesmo em Valência. Mesmo quem mora em Valência, tem que tomar o seu transporte. A condução, tal. O metro, tal hora, já não tem mais. Então, tem que sair da classe e vai para lá dentro, porque tem uma meia hora, tem uma hora de transporte. Na casa, não. É verdade. Então, vamos dizer, há um certo prejuízo porque não temos contato pessoal com o aluno. Tem uma perda de qualidade nisso, né? Nesse sentido. Agora, O alcance é que é sensacional. O alcance, porque encontramos na periferia. Eu pergunto pelo seguinte, eu também leciono e... Alunos que vivem nas Canárias. Olha aí. Não, eu acho interessante Essa várias partes da Espanha. Sim. Então não está fora da Valência. E agora também no Peru. Outro continente. E agora temos alunos da Colômbia, do Peru, do Paraguai também, aqui do Brasil, da Itália, Portugal, Espanha. E é o que a gente fala, é um caminho sem volta, né? Não, isso aí é daí para mais. A abrangência se torna cada vez maior, né? A didática, sim. Temos que levar o aluno a estudar. E levar ver todas as tarefas. Sim. Leituras, livros, questionários. Então, ele tem a parte em que está com o professor, depois tem a parte que ele tem com o professor. Sim, e como que vocês medem daí esse aproveitamento? Tudo bem, tem prova e tal, assim, né? Mas vocês sentem que o pessoal assimila um negócio legal mesmo? Tanto o classe presencial como o classe online, sempre tem diferença de alunos, aluno para aluno. Mas diríamos a maioria, na classe online, assimila muito bem. Eu imagino até que o online assimila melhor, porque ali ele está realmente porque ele quer. Porque o cara que tem que ir no presencial, muitas vezes ele vai por obrigação, né? Não é? Agora o trabalho é surpreendente. O aluno online trabalha o seguinte. Então é uma forma de alcançar o maior número possível de alunos e ao mesmo tempo, se o professor tem uma boa linha de avaliação, ele consegue extrair, né, a produzir material. Leituras, resumos, questionários. Medidos, fichamentos. Ô Paulo, você já escreveu quantos livros? Não sabe, olha lá. Ou seja, foram muitos, hein, Emerson? Não é modesto, eu também não sei. Deve estar em torno de 10 ou 12. Que bacana. Fora as participações especiais, né? Eu vou usar agora uma resposta aqui, um escritor sueco, que é um jornalista, que perguntou qual foi o seu melhor livro. Próximo. Incrível, sensacional. Isso aí usa-se muito na música, no filme também, né? Qual vai ser o próximo? Qual foi o melhor disco? Vai ser o próximo. Muito bom. Na música o pessoal usa muito isso aí também. Queira ou não,
faz muito sentido, porque você vai se aprimorando, né? O próximo trabalho sempre tem muito Então, mais. esse agora que vai ser bagagem. lançado aí, o outro vai estar tem um outro no esboço. Tem que botar no esboço. Vocês têm um Você lançamento. tem um agora, lançamento essa semana, né? E já Eu- tem outro já no gatilho. Sim, Já. então assim, uma madrugada acordei, depois de... Eu tinha pregado sobre um tema, né? E aquela palavra ficou na mente, acordei, tudo computador. E posto lá. Olha aí, Então, os capítulos foram postados, agora depois, claro, tem que responder. claro. Aí tem que rechear os Tem um capítulos. esqueleto. todos. Agora depois tem que trabalhar, ler. Sim, mas é um trabalho refinado. Né? Só para o pessoal saber, quantos anos você tem, Paulo? Estou até maio com 87. 87 anos, gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Talvez seja chegar curioso aos 87. dizer que eu estou fazendo doutorado na Espanha. Tá? Ah, tá fazendo doutorado agora? Não tem nada pra Olha fazer, aí, vou ó. fazer o doutorado? Tipo assim. Tá, 87. Sei que eu vou fazer. Tá, vou fazer um doutorado agora, então. Eu fiz um mestrado lá. Aham. No meu terceiro mestrado, na verdade. Fiz um aqui no Brasil, outro em Portugal, foi um livro publicado. E depois na Espanha aproveitei. E gostei do autor que escolhi para pesquisar sobre ele. Então, estou dando continuação. O mesmo orientador, o mesmo foco, claro, mesma pessoa que estou trabalhando com essa pessoa, né? Que é um setor de origem judaica, mas nasceu na Alemanha. Foi quase um cristão, na missão de França, Rosenberg. E me impressionou a perspectiva que ele tinha da vida. Olha que impressionante. Bom, aqui no Brasil temos aí, eu conheço pelo menos 3 teses de doutorado sobre essa pessoa. Uau! Então, aqui tem vários pesquisadores. E tem aqui um excelente orientador dessas 3 teses, que é o Pondé. Ah, que legal! Pondé orientou essas 3 teses sobre o Franz Rosenberg. É outro E cara que eu outro gosto foco bastante. também que tem pesquisa muito bom em Buenos Aires e Santiago de Chile. Então, eu conheço aqui na América Latina. Europa, bom, grande centro da Israel, naturalmente, né? Mas depois a Espanha está crescendo no estado desse cara. Ele foi um contestador de pensamento de Hegel. Ah, de vez. Que tem doutor, com o nome para Hegel. Ele escreveu um doutorado sobre Hegel, contestando algumas ideias de Hegel. E ele vai para uma reflexão que foi que encantou o pensamento depois que fica mestrado e que você pensar. Porque o principal livro dele tem o seguinte título: A Estrela da Redenção. Isso é redenção. Os judeus têm redenção. Porque para nós remete a Jesus, né? Exatamente. E esta também é a minha ideia. Esse seminário que eu estudei aqui no Brasil, na vida pastoral, nunca ouvi uma pregação sobre redenção sem a pregação de Deus. Uau! Um judeu que não chegou a ter cristão. Nunca escutei isso antes. Por quê? Toda vez que se pensa em redenção, se pensa na linha vertical. Deus que nos redime. Sim. Um ponto. E vai dizer não. O Deus que nos redime para ajudar na redenção do outro. Olha aí. É um judeu que está falando, gente. É um pensador judeu que está falando isso. Deus que nos redime
nos enviam para participarmos da eleição do outro. Ou seja, né? Sem obras. Esse é evangelho. Sem obras. Total, né? evangelho total. As obras depois da fé. Exatamente. Fé sem obras, que você está lembrando. Então, eu estou trabalhando com essa linha de pensamento pela redenção. A linha de pensamento vai culminar em uma proposta de uma ética da redenção. Eu estou na área da ética. Eu filosofia na área de ética e democracia. Então, o que eu estou descobrindo é que esta palavra redenção, na Bíblia como um todo, tem dois sentidos. O sentido do Antigo Testamento e o sentido que dá o Novo Testamento. O Novo Testamento dá esse sentido de um Deus remidor através de Cristo. Se vamos para o Antigo Testamento, não era usada essa palavra, era usada a palavra expiação. Não é redenção. Sim. A palavra redenção era usada para uma linha horizontal social. Era o parente rico podia redimir, sendo redimida pelo Boaz, do parente pobre. E a terra nunca era vendida por tempo determinado, até o ano do jubileu. Sim, voltava para então, se tivesse 20 anos de aproveitamento, a terra era vendida por 20 anos, as pessoas iam usufruir da terra. Tá bom? Tem que devolver os seus herdeiros. Mas durante esse tempo, se ele mesmo tivesse recursos, ou um parente rico tivesse dinheiro, podia chegar aqui e resgatar a terra. Resgatar a terra, quando é a palavra redentor, em hebraico, Goel. Goel era a pessoa que redimia a terra. Então, esse é um cunho social. Sim, totalmente. E ele trouxe daí esse conceito, olha aí. Então, nesta perspectiva vertical e horizontal, aqui inclui tanto o religioso como o social. E aqui que ele mostra a importância do outro. Porque são dois grandes pensadores judaicos, são três na verdade, mas dois presentes, ele Franz e Martin Buber. Martin Buber tem um livro muito interessante, Eu e Tu. Ele vai falar dessa linha horizontal em que a importância do outro, de respeitar o outro, de amar o outro, mesmo diferente. Buber já disse isso aqui. E Buber vai dizer, a gente não se deu, vai dizer uma coisa até muito interessante que é a perspectiva cristã. Ele vai dizer o seguinte: a minha relação com o outro, ele usa aqui o tu, como letra minúscula, depende da minha relação com o outro tu, com letra maiúscula. Minha relação com o outro depende da minha relação com Deus. Aqui vem a lei resumida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração E ao e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume tudo. Então, esses dois filósofos me encantam com essa coisa. Que sensacional. Porque isso é evangelho. Amar o outro. Na essência, né, Paulo? Na essência, né? É cru mesmo. Ali, Sabe né? que por falar em resgate, eu tenho que resgatar algum. É verdade, hein? O Paulo não e está. o Paulo bebendo. nem bebeu, ó. Tá vendo? Isso aqui é um Quinta da Ferrugem 2014. Ele está aberto faz um tempão aqui para dar uma respirada, porque é um vinho já de Quanto? 10 anos, 2014. 2014, 10 anos. Está precisando dar uma respirada da região de Alentejo, né? O regional Alentejo português. pesando. E a gente estava tomando antes também a Portuga, né? Mas esse aqui é um do Alentejo, um pouquinho mais, deve estar um pouquinho mais encorpado e tal. Vamos conhecê-lo. Se você pudesse matar a sua taça, Ou seja, pra gente, pela cor, pode né? ver que a cor dele já é diferente, tá mais atijolado. Isso remete bem a um vinho A já tá idade. mais envelhecido, né? Exatamente, a idade dele já está um pouco mais avançada
ele vai perdendo a cor. Uma cor de Daqui a pouco, assim que você. também. Sim. Pô, Nossa, totalmente diferente. Diferente. Totalmente diferente. falando né, isso, dele? é bom você ver. Aliás, você não quer que a gente substitua? Assim. Porque daí você já, Assim. vamos lá, por gentileza, Parte da experiência. já parte para uma nova experiência aí, porque eu vi que você se assanhou. Me falaram que você gosta de vinhos, não acreditei muito. Mas Saminho morou 20 anos em Portugal, Portugal, tá tá mais 10 10 na Espanha. É o lugar. Temos- Salaminho. Tem uma esposa que é companheira. Olha lá, Isso tá também vendo? conta bastante. Então, a gente até convidou a Solange para estar na mesa com a gente, mas ela ficou envergonhada, né? Não quis participar não quis com a brincar gente, né? Ela falou, eu vou ficar bebendo lá no canto, lá pra trás. Revisa os livros dele, É. mas sentar à mesa junto, Não. Aí outra, Emerson, a gente não fez o brinde no começo também, né? Lembre-se disso, É né? verdade. Vamos fazer o brinde aqui na mesa, né? Fizemos aquele lá logo na chegada deles e tal. Antes de começar a Cara, gravar. olha só a lágrima, como que ela Sim. é demorada, cara. Olha. Né? Uma textura bonita. Realmente muito legal. Fazer aquela provinha básica que é de analisar a cor dele. Pronto. Ao anel aquoso dele também é interessante de ter. Belo. Sim, agora sim podemos fazer. Agora o nosso podemos fazer um brinde pratinho. Saúde! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva o Alentejo! E agora com a nova eleição, né? Oh! Tá dando uma virada. Bem Tá dando uma interessante. virada em Vi Portugal. uma boa aqui. notícia, né? Enfim, uma boa notícia. Virada, virada Mais em uma Portugal. boa notícia, né? Da Península Ibérica. Muito bom, muito bom. E já que estamos falando nisso, como que é a vida lá fora a teologia? Como é viver ali entre Portugal e Espanha, comparando com as suas experiências de Brasil? Na verdade, é um outro mundo. Não é o velho mundo, né? Mas é outra mentalidade. É um outro velho estilo mundo de moderno, vida. né? Europa tem uma larga história, né? E essa larga história também tem capítulos bons e capítulos que... A Europa foi marcada por duas guerras mundiais. Isso marcou a mentalidade europeia, marcou a vida social, marcou a família, marcou a igreja. Então, o que temos hoje na Europa é um continente nominalmente cristão, mas, na verdade, com a presença cristã muito pequena. Muito pequena. Você quer também. A produção que é minha Produção. também. Aliás, leva pra lá. Por favor. Já Leva sei, lá, Solange, já fica pra lá. também. Eu tenho outra aqui para nós, tá ótimo. A Europa é um palco onde os vários ismos se encontraram. Isso já vem de longe, né? Porque todo o contexto chamado era moderna, era contemporânea, marcou profundamente a Europa. Vamos imaginar, século XVI acontece a reforma. Foi uma bala, uma mudança radical em toda a Europa, porque, em vários sentidos, não só do ponto de vista religioso, mas também social. Depois vem o século XVIII. Aí a coisa, a bola é maior ainda. Você entra não só o racionalismo, mas também entra o iluminismo, entra a teoria de Darwin sobre o evolucionismo. Parece que isso ficou lá na área da biologia, mas não, né? Afetou a teologia. Porque entra na teologia o pensamento que a religião também são um processo evolutivo.
E aí vem a origem de qual seria o origem do politeísmo. Os grandes pensadores do século XVIII passaram a ver a religião cristã, os judaicos, especialmente, vinda de uma origem politeísta. Já li a respeito disso. Inverte a perspectiva bíblica de um Deus criador e um Deus que se revela para um processo evolutivo de Deus. É uma teoria, não está comprovado. Mas a teologia, porque ela vai retirando Deus do seu lugar. Sim. E passa um processo simplesmente humano. Então, essa teologia que entrou desta maneira no século XX, ela, no século XVIII, o século XVIII foi um século muito marcante em todo o sentido. Porque, justamente nessa época, ocorre a Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa não foi só uma França que foi alcançada pelo peito da toda a Europa e todo mundo. Muito completamente acontecido. O grito por liberdade e igualdade não foi só pela França, foi de toda a Europa. Existe uma teoria interessante de que o enforcado no Brasil não era o Tiradentes de verdade. E que existem registros de entrada dele em assembleias revolucionárias na França depois da data do enforcamento do Brasil. Sim, Que é a mesma influência que gerou a Inconfidência Mineira. E tem logo em seguida, ao mesmo tempo que temos a Revolução Francesa, tem depois o domínio de Napoleão. Que se expandiu ali para o ritmo, mas também aumenta o conflito. E temos uma história que é prejudicada tremendamente na Revolução. Portugal foi no Brasil. Foi bom para o Brasil, não foi bom para Portugal, foi bom para o Brasil. Então mudou várias circunstâncias. E temos no meio de tudo isso aqui uma coisa que para mim, vamos dizer, quase que recente, porque eu comecei a perceber um tal de romantismo. Romantismo, que é isso aí, né? Eu comecei a ler, na verdade, é uma reação a esse século todo demasiadamente racionalista para uma conduta mais valorizando a poesia, a música, a literatura, a liberdade, e vai criando um tal de sintomas do romantismo que, na verdade, inclui, lá no fundo, autopropaganismo. É incrível pensar. A luta de Nietzsche, por exemplo, não é para uma universidade, é luta eterna. Mas é uma luta com Wagner. Uma luta com Wagner. Grande compositor. Inspiração do Hitler de maneira de pensar. Uma luta com toda essa que predominava no meio do romantismo. Então, temos o século XVIII que marcou a história e hoje, século XXI, sofremos consequências dessa história. Em síntese, o homem parece que perdeu um sentido de vida. O que temos na Europa é gente que não se revela não ter sentido. Caramba, isso está muito claro na ênfase dada pelo seguidor. E que o importante da vida é o aqui e agora. Quer dizer, passado não tem tanto importante. Futuro não importa. O que importa é o aqui. Então, mas eu acho que até essa tendência é por conta dessa velocidade das coisas que a gente hoje, tem. Principalmente o imediatismo que a gente vive hoje, né? Mas eu vi uma mensagem sobre isso, achei muito legal o cara falando que esse agora não existe.
Porque já foi. Já foi de novo. É, Já foi outra vez. já. Já foi. Cadê o agora? Não, agora já É muita Ou eles onda, mudam ou uma passado, empurrando né? a outra, né? Não, mas agora sim, é instantâneo. É, mesmo, né? A fração exatamente. de segundo. As mudanças são muito rápidas. Não, Muito rápido. E Quando- mesmo ignorando as mudanças, o agora efetivamente não existe. Por quê? Já ficou. Faz 2 segundos, faz 3, faz 4. Sim, e aquilo que a gente está debatendo aqui, já tem gente criando outra tendência, que talvez amanhã, tudo aquilo que a gente fala hoje, amanhã já não tem sentido nenhum. É verdade, Né? não é mais nada. Pois é, uma vida sem sentido vai para onde? Então, mas isso aí, ela espelha bem o vazio que é tudo isso. Exatamente. O vazio que a geração moderna tem vivido, né? Aquilo que o cara postou, nossa, já faz 5 minutos que eu postei uma foto, ninguém curtiu. O cara entra em parafuso já. É verdade, pior que é verdade. É desse tipo. Então, isso aí traz para o dia a dia da pessoa, né? Traz para o dia a dia dela. E aí vai se criando pessoas cada vez mais vazias. Se a pessoa não tem um apego religioso, de fé, de entender, sabe? Porque a gente tem também aquele choque de gerações, que uma geração vai gerando outra cada vez pior, né? É uma pergunta muito simples. Existe por quê? Então, mas esses de hoje nem isso eles perguntam mais. Estou aqui nesse mundo. Por quê? O que eu vim fazer aqui? Mas nem isso que se questiona mais. Esse vazio, São raros, né? esse vazio, de fundamento aqui, o vazio estava sempre jovem. Lindo esse Absurdo, né? Espanha, esse jovem, é crescente. Não, aqui também, em todo lugar. Aqui existe uma política de não se divulgar suicídio para evitar o incentivo. Sim. Então a gente acaba não tendo número. Não aparece na mídia. Não aparece. Mas o número Você fica sabendo porque o povo divulga em grupo de WhatsApp, essas coisas aí, e um fala, e depois você vai ver, é verdade mesmo, né? Então, se publica até o número de a tendência é crescente. Por quê? Vazio. Vazio de vontade. Então, porque antes a gente. Eu vi até um comediante que eu não me lembro qual deles que falando, não me lembro se era o de Portugal ou era Fala que se um dia eu vou lembrar. É sobre aquela questão de tipo assim, você sai com as crianças, você tem que inventar brincadeira para a criança, entendeu? Porque a criança hoje em dia, ela não sabe criar uma brincadeira. Você tem que determinar até que jeito que ela vai brincar. Porque antes a gente, você era moleque, pegava duas latas de óleo. fazia uma aula de um arame, corria, brincava, caía, levantava. Não, se machucava e tudo. Transformava duas latas de óleo num trator. Exatamente. Agora hoje a criança caiu. Caminhãozinho também. Criança caiu, aliás, ela não chegou nem no chão, mas já tá catando. Filho! Eu não sabe o que é terra, né? Nada, rapaz. Pisar na pedra, né? Eu viajei uma vez de Assunção para São Paulo, por um jovem alemão. Eu dei a conversa. E ele me disse uma coisa: estou encantado com a América Latina. Pagando de construção de pobreza, política e tal. Mas o que me encantou na América Latina é a família. Porque eu, quando eu tinha 18 anos, eu levava para fora de casa. Meu pai mandou embora. Diz que é uma tendência isso, né? Lá fora, né? E os que não são mandados embora se vão. Eu tenho fabricado da Suécia. E os filhos que saíram de casa com 18 anos saíram todos voltados. Pode não vai embora. Mas aí é cultural. Mas aí já vira meio cultura. Agora eu quero ser uma vida, meu apartamento, vou viver, vou trabalhar, vou estudar. Mentalidade.
Agora, isso não é ainda o maior problema. O problema é que está dentro da pessoa. Os valores estão sendo mutilados. Família, por exemplo. Exatamente. A questão da Europa hoje vive uma pobreza moral, uma pobreza de valores. E é um ponto de resolver isso. Paulo, não tem muito a ver também assim com essa enxurrada de gente de fora indo para lá, dando essa Mas misturada sabe que a toda. Europa precisa de imigrantes? Não, precisa, né? Porque é um país, todo mundo fala, um país envelhecido, um continente envelhecido, né? Que teve época aí que o pessoal estava até pedindo para a gente ir para a Itália, oferecendo, não sei se era verdade isso ou não, né? Para poder popularizar No caso dos países do sul, que são os países mais pobres, diríamos, não dos mais pobres, dentro dos mais pobres são os mais europeus. A pessoa se forma enfermeiro, médico, ele tem emprego garantido na Inglaterra, na Holanda, um salário muito melhor. Sem Canadá. Então ele vai embora. Sim. Isso acontece muito, é aquela história voltando a falar sobre Portugal, né? O pessoal brasileiro vai fazer o trabalho que o português não quer porque ele tem também tem outras possibilidades nos países do lado. Exato. Minha filha e meu genro se mudaram para Portugal e ela é enfermeira no Hospital da Cruz Vermelha, lá em Lisboa. Ele está gerenciando uma indústria, engenheiro de produção, está gerenciando. Chegaram, tinha emprego. Então, praticamente na hora. Eu vi lá de Portugal que a entrada do brasileiro está salvando a previdência portuguesa. Olha, Porque entrou muitamente, movimento da mão de obra, aumentou a contribuição. eles deram garantido por mais de 10 anos de previdência social. Olha, eles fizeram uma mudança, né, inclusive. Tem que haver aqui uma base para sustentar essa Eles fizeram uma mudança de lei lá para facilitar isso aí, essa questão de brasileiro se estabelecer lá, né, legalmente. Na Espanha é América Latina. Bom, esse é o América Latina, o único país que precisa visto para entrar é o Equador, por causa do número de equatorianos que tem lá. Os equatorianos precisa visto para entrar. Os outros não, pode entrar. Na Espanha. Agora, o maior problema não é o pessoal da América Latina. O problema é Israel, na produção, a nossa cultura garantia. É o que vem da África. Esse vem por invasão. Sim. Vem naquele partido. Na necessidade pura mesmo, né? Quase, não vou dizer todo dia. Toda semana para a televisão, notícias de barquinhos que chegaram com a entrada do passageiro que é passageiro. As pessoas que vieram ou fazer. Ficaram no caminho. Espanha e Itália. São dois lugares preferidos. É o mais fácil, né? Mas será que não é por conta disso também que acaba se descaracterizando o continente daí? Por conta disso, dessa mistura, sim, como eu falei, né, dessa mistureba toda, né? Veio nessa ação quase de desespero. Ele lá juntou um pouco de dinheiro para pagar. E a gente discutiu uma Sim, com certeza. É o caso dos coiotes lá no México, passando para os Estados Unidos. Porque vem aqueles barquinhos ali, e às vezes pega uma tempestade, e olha que estava na praia também. Ou vem para o continente ou vai para as Canárias. Vai ficar pertinho. Ou então, para a Itália. São dois países aqui que mais recebem Por quê? Aí é muito problema. Porque a Europa tem estado praticamente rica, grandes empresas, tem algumas empresas na África, mas que pagam para os africanos aquele salário de miséria.
Casa chinesa também tem trabalhador lá. E são poucas empresas que absorvem a mão de obra. Quer dizer, existem milhares de jovens que não têm trabalho. Então, não tem trabalho. Não tem desesperadamente. Abraça o que... Alguns ficam, outros são marginais. Aham. A Europa não tem condição. Todo mundo está estudando. Porque já existe uma população na Europa, não é brincadeira. Né? Então, existe uma política da União Europeia que estabelece um limite a pessoa que entra. E distribui. E aí, fica na Espanha, quando entra assim. Outros entram oficialmente, por causa da Suécia, entram oficialmente, um grupo que o governo sueco divide por cidades. Não deixa de, vamos dizer, favela, não sei se favela. Não, vai para uma cidade, lá aquela cidade vai dar casa, Acolhe de forma digna, vai né? dar comida, por 2 anos mais ou menos, até que a pessoa aprenda o idioma e entra no mercado de trabalho. Tudo muito bem organizado, muito bem organizado. Então, para ser bem organizado, tem que também ter seleção. Claro. Não vai caber. O ponto de vista humano, estamos em dívida também. E essa dívida devia ser dividida da maneira que foi. Por exemplo, vocês vieram do país de Portugal e Portugal foi limitado por excesso de leite. Açores produzem muito leite. Foi limitado por fora da Copa. Caramba. E a pergunta é, se tivesse Esse excesso. nós não basta leite em pó. E não basta prato. Resolveria também. Ao invés de simplesmente... Não. Vamos desproduzir, né? Vamos desproduzir, é ótimo. E a África é um continente também com contraste muito grande. Sim, Tem o África tem. Angola, por exemplo, tem só tem petróleo. Tem cara impressionante. Mas tem governo, tem carinho. E aí complica tudo. O governo que vai ter. Vai ser uma elite riquíssima e o resto é pobre. Porque É aquela falsa ideia, né? De que tá bom pra todo mundo, né? Esse é um discurso que É o nivelar por eu baixo. trabalho na utopia. Você entendeu o número de utopias que existe no mundo. E também não é surpresa, considerado que o marxismo é a maior das utopias. Eu ouvi um professor uma vez dizendo a diferença entre os economistas de direita e de esquerda é que todos leram Marx, mas os de direita entenderam. É outra época. Sim, não faz o menor sentido metade daquilo que ele falava. Não se repete. Não faz mais sentido. É época da indústria. As injustiças. Claro, Desculpa, foi muito bom. era adequado. Adequado. Bom princípio de justiça social. Qual que é a justiça social se mede de que maneira? Todo mundo é igual? E desde quando as pessoas são iguais? Ninguém é igual, gente. Ninguém é Eu igual. tenho Ninguém. 2 filhos gêmeos. Deve ser absolutamente No diferente. mesmo dia, quando eu fico 5 minutos, uma da outra. Deve ser absolutamente diferente. Eu acredito nisso. Sempre que a gente conhece gêneros, eles são diferentes. Cada um. Aparentemente é a mesma coisa, mas um é divertido, outro não é. Não, Um grita, outro não. não São sempre adianta, pessoas A diferentes. justiça social é um dever do Estado e um dever nosso. Ok. Ajudar o outro, amar o outro e ajudar o outro. Voltando a amar o próximo como a ti mesmo. Exatamente. Agora, dizer que seremos iguais, Não existe. é mais mentira que não. Ô Paulo, mas e aí, você pretende continuar por lá?
Qual que é a tua meta? Em princípio, sim, porque vou prestar necessidade e recursos. Uhum. E essa possibilidade que Espanha, Não? é uma questão de risco. Não é porque Espanha, não é porque Portugal. Estou atendendo lá de nada. Uma questão missionária mesmo, de chamado ali e tal. Talvez isso eu necessito. Uhum. Porque você está vendo, o que temos aqui no Brasil, temos um número expressivo de cristãos evangélicos. Sabe qual é o índice europeu de evangélicos? Nossa. A média europeia. Isso que tem países oficialmente evangélicos, né? A média europeia de evangélicos. O que manda lá? Qual é, O que qual é a média? predomina? Qual é a média dos países? Portugal está um pouquinho à frente, fala-se 1,10%. Aqui não vai fazer 10%. Espanha, 1,2%. Caramba. Mas por quê? Porque Espanha e Portugal passaram 3 séculos de ficção. Sim. E 3 séculos de ficção. não pensam. Perseguição e morte de todo aquele que não era católico romano. E os judeu, reis muçulmano, obedecendo cegamente ao que vinha de Roma. Né? os próprios tradutores da Bíblia em espanhol tiveram que fugir. Reina e Valera, seus tradutores, fugiram porque se compraram pela morte. Caramba. Depois de passar os 3 séculos, os 2 séculos outros. Bem, no século, final do século XIX, século XX, não sei mais século XX. Ditadura de 40 anos. Dentro da Espanha, estava em Portugal. Mais ou menos esse período. Nenhuma ditadura Significa faz bem, que né, Paulo? liberdade religiosa em Portugal e Espanha temos depois da década de 70. Caramba. Nos últimos 50 anos. Recentíssimo. Então, o que acontece? Hoje, aqui, vamos falar de Espanha, 1,2, 1,3, em 70 era 0,2. 0,3. Então, chegamos a 1,2, triplicamos ou quadruplicamos. Se for ver, é um número para se comemorar, né? Exatamente, eu digo isso. O número de igrejas e cristãos, pelo menos, triplicou. Quando a gente fala em números, né? A gente sempre comenta isso, né? Quando a gente fala em números, a gente vê, né? O quanto que isso representa daí, Então, né? hoje, o número de cristãos na Europa perde para a África, perde para a Ásia, só não perde para a Oceania porque tem população menor. Sim. Caramba, até para a Ásia. A Ásia, sim. A Ásia hoje é um continente. China, por exemplo, são milhões de cristãos. Milhões de cristãos. Uau! Coreia do Norte. Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi que é fortíssimo. Eu estive lá em 95. Tinha 25% da população. O reverendo Osni, que você falou agora há pouco, E é bem diferente, né? Naquela época, o presidente do país era um evangélico. Olha, o reverendo Osni, quem nós falamos agora há pouco, levou grupos aqui da Presbiteriana de Londrina algumas vezes lá para a Coreia. Da Coreia, lá para Seul, para conhecer umas igrejas. A maior denominação evangélica na Coreia é a presbiteriana. Sim. A maior igreja não. A minha igreja é uma batista, não é? Não, a igreja é do Paulo Pyong-soo. Do Paulo Pyong-soo, falecido é verdade. Paulo Pyong-soo. Ele faleceu. Faleceu. Mas a igreja dele ainda é como igreja maior. A denominação não. A denominação presbiteriana. E fazem o que estão fazendo aqui também. Tem cultos de manhã, às 6 horas da manhã, a igreja está aberta para eu sair para lá. Eu saio para o trabalho, passo pela igreja, meia hora, uma hora, depois eu vou para o trabalho. Funciona. A Europa tem isso. A Europa é um continente. Hoje, eu costumo dizer o seguinte: se o apóstolo Paulo vivesse hoje, se tivesse a mesma função que teve de valer na Macedônia, ele ia dizer a mesma coisa. Passa a Europa e a vida.
É aqui que tem que ser o... É aqui que tem que... Os 5 continentes, o continente de civilização. O continente lá para o Eu ia brincar que você foi para a Espanha e satisfez o sonho do Paulo. O Paulo satisfez o sonho do apóstolo Paulo, que ele queria ir para a Espanha, né? Queria integralmente, né? Só que ele enroscou em Roma e não teve jeito de continuar a viagem. Os romanos não deixaram. Mas é interessante a visão daquele homem. Sensacional. Eu sou muito. O que ele fã da conseguiu história dele. fazer no tempo de vida dele foi Espetacular, espetacular. Para onde ele foi, né? Ele conseguiu realmente alcançar. Porque se você vai ver os recursos que o cara tinha, a perseguição que existia para cima do cara também, né? Sempre era um território nosso. Não, ele era um né? cara que viajava, fazia tenda para vender, para sustentar o próprio trabalho, para não sugar as igrejas que ele estava A visitando. estratégia de Paulo é fantástica. Quem encomenda essa carta de Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte: Paulo queria fazer Os romanos. queria fazer da igreja de Roma uma segunda Antioquia. Porque a primeira Antioquia foi que deu apoio para ele nas 3 viagens missionárias. E o que ele conseguiu naquele tempo, 12 a 15 anos. Caramba, só isso. 12 a 15 anos, é mais de 15 anos. Interessante de olhar desse ponto de vista, né? Voltando a falar sobre aquela questão de espaço e tempo. E olha os trajetos. Aparece o Nero lá e tanto ele quanto eu. Então ele escreve aos Romanos com esse propósito. A partir de Roma ele queria ver em Roma a segunda Antioquia, para chegar a esse lado oriental do Israel. Ficava na parte ocidental do mundo. Ele queria pensar nessa parte oriental, onde veio depois aparecer Espanha. Já chamava Espanha. Mas não era país Espanha. Era país que ia chamar de Espanha. Mas ali depois subiu Espanha e Portugal. Então a visão desse homem é Sensacional. Aliás, talvez a minha carta preferida é justamente a de Romanos. O livro, a carta aos Romanos, para mim, e uma vez, é uma experiência minha, experiência é aquela coisa sempre pessoal e tal, mas tinha acabado minha aula na faculdade um pouco mais cedo, e ao invés de vir para casa, eu fui para o shopping Catuaí, aqui perto, que era recém-construído, recém-lançado, e a loja do Carrefour tinha uma livraria. Dentro do Carrefour tinha uma banca de livros muito interessante. Eu fui lá dar uma olhada na livraiada que tinha e tal, e achei lá Como Ser Cristão Sem Ser Religioso. E que não vou lembrar sobre o nome do autor. Eu já procurei esse livro de novo, eu emprestei para alguém, ele desapareceu, e era um estudo dirigido de Romanos. Muito interessante, que nem eu passei a ler Romanos de outra forma. Sim. E ele me deu algumas... Nossa, como é diferente daquilo que eu aprendi. Porque ele dá uma base teológica para a igreja e imediatamente faz Exatamente. Romanos é dividido em 2 partes, estimulando a igreja a ser uma igreja missionária. E os ensinamentos que ele traz ali no doutrinona, mais teológica que tem. Sim, sensacional. Eu aprendi muito com ele. O Romanos para mim é uma carta sensacional. É a minha carta preferida do Novo Testamento. Obrigado. Tirar a mosca fotográfica. Conhece o conceito de mosca fotográfica? Aquela pessoa que sempre tem que aparecer na fotografia, aparecer no vídeo de alguma forma. Mosca fotográfica é esse personagem. Videográfica. O videográfica. A pessoa está ali fotografando, ele dá um jeitinho de enfiar a carinha dele no meio. Ele mesmo na foto que ele está tirando. Às vezes ele mesmo. Eu tenho amigos que às vezes viajam para algum lugar e começam a fazer aquele monte de fotografia. Eu falo, moça, sai da frente, deixa eu ver a paisagem. E a pessoa quer mostrar que está na torre, ele esconde a torre. Dentro do avião, na praça sentada. Ele mesmo. Tá bem, uma ou outra aí. Essa eu faço quando eu tenho trabalho, o pessoal saber que eu tô indo. Olha, tô indo para tal lugar. Pum.
Gostar muito disso aí. Ah, que legal. Que joia, que sensacional. A gente sempre termina com música, o Paulo normalmente pensa numa música durante o episódio. E você acredita que eu pensei? Não, você sempre pensa que eu sei. Não, mas hoje estava mais difícil. Eu fiquei imaginando. Gente, hoje nós temos um teólogo aqui, né? O que eu vou O tocar? que eu vou tocar? Eu só toco rock, né, gente? Só rock and roll. Mas você sabe que me remeteu lá nas minhas origens batistas. Também batista. E foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Olha só. Música, não logicamente a primeira, mas a primeira música cristã que eu aprendi a tocar no violão. Virou meme depois, mas eu gosto demais dessa música. E aí a gente vai tocar essa música pra... Vamos ver se o Paulo vai lembrar dela, né? Faz bastante tempo isso também, né? Mas faz bastante tempo que o Paulo é relativo. Maldade. O cara que daqui um ano não, em maio, né? Daqui em maio já vai meses, estar no infinito vai duas estar vezes. duplamente Ali, né? infinito, vai estar no 88. É muito mais que infinito isso, gente. Duplamente infinito. Vamos ver se você lembra dessa, hein, Paulo? Pode puxar, né? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, Virou meme mesmo. onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma Flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, mas o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. E esse foi o nosso vinho de segunda. Mas a bebida e o convidado são de sempre primeira. Paulo, muito obrigado. Paulo, valeu demais. Bom demais esse papo. Muito bom.